96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Bossa Nova Show Bar apresenta Erasmo de Bel, cantor e compositor maranhense, com o show Tudo de Bom, dia 20 de abril, sexta-feira, a partir das 22 horas. Informações 88527631. Apoio Altec Studio e FM Universitária. Quando você me chama com palavras de amor. Em Teresina, 11 horas e 33 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitário Esportivo e ao meu lado, Emanuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No boletim de hoje você fica sabendo das novidades na Fórmula 1, basquete sobre o UFC 145, que acontece nesse final de semana. E no Bola na Rede você vai ouvir comentários sobre o Campeonato Piauiense e as rodadas do final de semana. E hoje, mais tarde no show do Erasmo Bel, quem quiser cortesia, os 3 primeiros que ligarem no Bossa Nova, os 3 primeiros que ligarem pro telefone 3237-1619 vão ganhar cortesias. O nome vai ficar na portaria. Então continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Dia 21 de abril tem a inauguração da Tenda Alternativa com Reggae na Tenda, espaço onde funcionou Raízes. Reggae na Tenda com as bandas Rega Planta, Espírito Livre e Coxá. Participação dos DJs André Lima e Master Hole, tocando muito Reggae Roots. É a inauguração da Tenda Alternativa no espaço onde funcionou Raízes. Dia 21 de abril às 22 horas. Informações 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. O piloto mais regular dessa temporada na Fórmula 1, Lewis Hamilton, pode conquistar no Grande Prêmio do Bahrein neste domingo sua primeira vitória em 2012. Após ocupar o lugar mais baixo do pódio na Austrália, Malásia e China, o piloto da McLaren espera contar com a ajuda da equipe para triunfar no circuito de Sakir. Líder do Mundial com 45 pontos, 2 a mais que seu companheiro Jason Button, Hamilton elogiou a pista em que será realizada a 4ª etapa da temporada. O circuito do Bahrein é um dos mais modernos da Fórmula 1 e possui grandes retas e uma grande variedade de curvas. Hamilton nunca venceu na pista, mas aposta no equilíbrio do carro da McLaren e na estratégia já montada para vencer a etapa nesse final de semana. O técnico Luiz Cláudio Tarallo divulgou a pré-lista para os Jogos Olímpicos de Londres de basquete. Ao lado de 3 novatas, a ala Isiane foi incluída no grupo de 18 jogadoras, do qual serão selecionadas apenas 12 para disputar o torneio na Inglaterra. Após um desentendimento com o técnico Paulo Bassu em 2008, a ala ficou afastada do time nacional até a saída do treinador, dispensado por Hortência, diretora da seleção da Confederação Brasileira de Basquete. Em 2011, a ala recusou o chamado de Enio Vec para disputar o pré-olímpico que garantiu o Brasil em Londres e em seguida disputou o PAN de Guadalajara. De volta ao país nesta temporada, a ex-jogadora do Atlanta Dream levou o Maranhão até as quartas de final da Liga de Basquete Feminino. Com 509 pontos em 19 jogos, média de 26,8 por partida, Isiane foi a cestinha do campeonato com 194 pontos de vantagem em relação a Fernanda Bibiano, do Basquete Clube. Na noite de ontem, o Vivo Franca superou a equipe do Paulistano pelo placar de 77-69 e é a primeira equipe classificada para as quartas de final do Novo Basquete Brasil. A equipe do interior paulista fechou a série melhor de 5 partidas em 3-0. Com o resultado, a equipe francana marca história no NBB, sendo a primeira equipe pior colocada da história da competição, avança às quartas de finais. O destaque do Franca foi o pivô Drude, que anotou 21 pontos no confronto, porém o cestinha acabou sendo um jogador do paulistano, o ala armador Betinho, com 22.
Na outra partida da noite, Joinville virou a série melhor de 5 nas oitavas de final ao superar a equipe do Limeira pelo placar de 88-69. A equipe catarinense tem 2-1 agora. O pivô Chilton foi o melhor do Joinville com 16 pontos. O ala Aldrey e o pivô Tiagão contribuíram para o triunfo com mais 15 pontos cada um. Pelo Limeira, o ala Diego foi quem mais se destacou, também com 15 pontos. A partida número 4 da série será disputada no próximo domingo às 16 horas em Limeira. Caso o Joinville vença, avança para as quartas. E o brasileiro Tomás Bellucci não conseguiu engrenar no Master 1000 de Monte Carlo após derrotar o espanhol David Ferrer, sexto colocado do ranking mundial. O paulista foi eliminado nas oitavas de final do torneio pelo holandês Robin Hayes, dono da 55ª posição da lista da ATP, que venceu por 2-0 parciais de 6-2 e 6-3. Nas quartas de final em Monte Carlo, o tenista holandês tem pela frente o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial. Após um jogo agressivo e consistente na quarta-feira contra Ferrer, Bellucci chegou à partida contra Reis cercado por expectativa. O brasileiro, no entanto, não conseguiu jogar em alto nível novamente, cometendo muitos erros não forçados, o que facilitou o trabalho do holandês. Dono de inúmeros recordes e um dos melhores atletas em atividade, o Usain Bolt não está satisfeito com suas marcas. Com 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008, o jamaicano quer correr ainda mais rápido para defender seus títulos e tornar-se uma lenda viva do atletismo. O corredor já detém os atuais recordes dos 100 e 200 metros com 9 segundos e 58 centésimos e 19 segundos e 19 centésimos, respectivamente. Bolt ainda manteve a alcunha de showman, afirmando que um dos motivos para treinar forte é a expectativa do público por suas boas exibições. Se mantiver os títulos olímpicos, Bolt acredita que marcará seu nome na história do esporte. Ex-campeão do meio pesados do UFC, Lyoto Machida segue com sua rotina de fortes treinos em Belém. Mas mesmo estando preparado para seu próximo combate, ele não tem adversário para uma nova luta no evento. Longe do octógono desde que perdeu a disputa de cinturão da categoria contra John Jones na final do ano passado, quando acabou sendo finalizado no UFC 140, Lyoto se cansou dessa espera por um rival e desabafou em sua conta no Twitter. Depois de conquistar seu cinturão em 2009 ao derrotar Rashad Evans, Lyoto conseguiu defendê-lo uma vez contra Maurício Shogun, mas acabou sendo nocauteado pelo curitibano na revanche, perdendo o título um ano depois de conquistá-lo. Na sua volta aos Estados Unidos, o UFC desembarca com seu famoso octógono na Phillips Arena, em Atlanta, Geórgia, para sua edição 145, que marca a terceira defesa de cinturão do prodígio John Jones. Mais cedo, o card preliminar apresenta alguns prospectos interessantes. Uma luta entre vencedores do reality show The Ultimate Fighter, além da estreia de 2 atletas oriundos do Strikeforce, que podem fazer algum barulho nas suas respectivas categorias. A principal luta será um duelo de pesos pesados, que juntos somam apenas uma derrota na carreira. O invictor Travis Browne dará as boas-vindas para o duro Chad Griggs. E o prospecto de estilo muito atraente de Stephen Thompson vai escalando os degraus da divisão dos meio-médios contra o valente Matt Brown. Brown deve tentar manter a distância e cadenciar o ritmo, enquanto Griggs certamente buscará a média ou curta distância, tendo sempre a opção pelo jogo de quedas. Thompson vai querer se manter em pé e chutar o seu adversário de todas as direções e trajetórias inimagináveis, enquanto Brown vai tentar derrubar, bater e derrubar novamente. Pela mesma divisão, Keith Vinivski encara o estreante Chris Clements. O canadense Chris Clements adora uma trocação e tem nas combinações de socos e cotoveladas suas técnicas preferidas. Em um duelo de leves que promete se transformar em um quebra-pau com grandes chances de nocaute, John McDessie enfrenta Anthony Njokuani. Luta com boas chances de ser escolhida como a melhor da noite devido à agressividade e técnica dos atletas. 2 vencedores do TUF que estão entre os menos badalados da turma se enfrentam em busca de um rumo na carreira, McDenzie e Efraim Escudeiro. Abrindo os trabalhos no ginásio do Atlanta Hawks da NBA, o ex-TUF 14 Marcos Brimage recebe o venezuelano Máximo Blanco, assim como Griggs, oriundos do Strikeforce. Duelo de strikes que promete levantar o público desde cedo na arena. O venezuelano Máximo Blanco, atleta de estilo kamikaze, que tem 7 de suas 8 vitórias conquistadas por nocaute.
E agora a gente vai falar sobre a luta principal, com os comentários de Neila do Rego Monteiro. Bom, pra falar da luta principal, vamos falar dos dois lutadores, Jon Jones, que vai ser desafiado por Rashad Evans. Pegando o histórico do Jon Jones tem 24 anos, ele tem no UFC 11 lutas, mas no histórico já da carreira ele tem 15 lutas com 15 vitórias e uma derrota. O Jon Jones ele fez a primeira luta no UFC em 2008, ele venceu a primeira luta no UFC 87 e em 2009 ele foi a única derrota que ele teve no UFC, que foi pro Matt Hamill. E em menos de 3 anos no UFC ele conquistou o cinturão, que foi quando ele derrotou o Mauricio Shogun naquela luta que o Shogun vacilou, por favor, né? Ainda defendendo, ele vai defender o cinturão. Ele vai defender o cinturão pela terceira vez já. Teve o Lyoto Machida, como a gente já mencionou, teve o Lyoto que perdeu, teve o Rampage Jackson, também perdeu. E qual foi a terceira defesa? Não, essa é a terceira defesa, desculpa, gente. Bem, o Jon Jones é especialista no wrestling. Pra quem não sabe, todo mundo tá ouvindo agora falar muito no wrestling. O wrestling seria tipo luta greco-romana, aquela luta olímpica, que tem a técnica de agarrar, derrubar, levar pro chão, tem aqueles arremessos. Isso, aqueles arremessos que você derruba e vai pro chão. Especialista, muito bom também, eu acho um dos melhores lutadores com o Muay Thai mais perfeito que tem no UFC. É o Jon Jones, e também tem um pouquinho de jiu-jitsu que ele domina. Na verdade, o jiu-jitsu ele usa mais pra finalização. Sem contar uma cotovelada muito forte, uma cotovelada venenosa que sempre vem de baixo pra cima, de cima pra baixo, que o Lyoto Machida foi um dos que sofreu bastante, né, na última defesa de cinturão com o Jon Jones. Dos cuidados que o Rashad Evans tem que ter são essas cotoveladas que se pega, a chance de abrir é muito forte. O Jon Jones tem uma cotovelada muito, muito boa. Mas pegando essa questão do Muay Thai, vamos pegar algumas estatísticas que estão até no site do UFC para referenciar bem o Muay Thai do Jon Jones. 43% dos golpes que ele dá em pé. Ou seja, a gente pode não esperar uma luta também no chão. Jon Jones é aquele lutador que ele prefere usar o Muay Thai dele, nocautear, ele prefere nocautear. E o bom também é que o Rashad Evans, como não tem nenhuma especialidade no chão, vai querer a luta em pé do mesmo jeito. E o Rashad Evans também tem um queixo fraco, né? Tem um queixo fraco, e é nisso que o Jon Jones certamente vai apostar, vai querer entrar com diretos, e por que não com um velho chute, né? Um direto no queixo do Rashad Evans. Tem uma coisa impressionante ainda nessas estatísticas do Jon Jones, que eu acho que vai levar a luta, que realmente vai ser o auge da luta. Duas estatísticas eu vou dar, a segunda é mais impressionante. 67% dos golpes, o Jon Jones, em todas as lutas que ele fez, ele conseguiu evitar 67% dos golpes que vieram contra eles. E o assustador, o que o Rashad Evans vai ter que lutar, que é a especialidade dele, ele vai ter que lutar contra, é que o Jon Jones, ele tem uma análise do grappling. O grappling, gente, é justamente o geral do wrestling. O wrestling é uma espécie de grappling. O grappling é realmente essa luta de agarrar e abaixar, de levar pro chão. No grappling, o Jon Jones tem 100% de quedas evitadas. Ou seja, ninguém nunca conseguiu derrubar o Jon Jones e levar ele pro chão. Vai ser uma luta complicada, né, esse UFC 145, mas vai ser um dos maiores espetáculos, até mesmo pela troca a troca verbal que aconteceu durante esses meses aí, vindo da questão que eles eram companheiros de academia, que o Jon Jones saiu para disputar o título, o Evans não gostou, separou a academia, e agora tá aí, eles conhecem os estilos que eles começaram as lutas. Hoje em dia já mudou bastante, mas é uma luta que promete. Então amanhã a luta do UFC 145 e o UFC 146, a gente vai vir com novas novidades. Neila, continua os comentários. Bem, a gente falou do Jon Jones, vamos falar agora do Rashad Evans. Rashad Evans, veterano no MMA, tem 32 anos, tem um cartel de 22 lutas, um empate, que foi justamente um empate de defesa de cinturão contra o Tito Ortiz, e uma derrota na carreira. Ele já fez 18 lutas pelo UFC, estreou em 2004, também com vitória contra o Brian Pardue. O incrível também dele é que um ano depois de estrear no UFC,
ele conquistou o campeão da categoria, em cima do Brad Imes, e perdeu só em 2009 pro Lyoto Machida, que um ano depois perdeu pro Shogun. Desde essa derrota pro Lyoto, o Rashad Evans não perdeu nenhuma luta, fez 4 lutas, então tem 4 vitórias depois dessa derrota. Especialista em takedowns, que é justamente essa questão de levar o lutador pro chão, agarrar, e só que ele leva pro chão, não tem aquela de ficar no agarra-agarra, de esperar uma oportunidade, ele parte pra cima com tudo. Até porque é da categoria, né? E ele não tem especialidade em jiu-jitsu, judô, nada, então takedown dele tem que ser direto, derrubou no chão, o adversário tá com as costas no octógono, é com um punch, com um jab pra cima, do jeito que for. As estatísticas do Rashad Evans, incríveis também. 72% das lutas ele ganhou por takedowns. Óbvio, né? A especialidade dele tinha que ser. E 68% de golpes... Ele tem 68%, 1% a mais do que o Jon Jones de golpes defendidos. E no grappling ele tem 66% de quedas evitadas. Ou seja, ele é baixo, óbvio. O Jon Jones é o único, eu acho que é o único que tem 100% de grapplings defendidos. É uma coisa realmente incrível. E além da rivalidade que a gente já falou, o Rashad é um dos lutadores mais fortes no takedown. É um lutador que realmente quando vai com tudo. Se ele vai pro chão, você tem que tomar muito cuidado quando ele derruba o adversário, porque com certeza ele vai partir para um nocaute direto com o que tiver. O punch dele é muito bom. O do Jon Jones também tem um punch muito bom. São 2 lutadores ágeis, rápidos, apesar da categoria. E a luta vai ser assim, eu acho que uma das grandes lutas desse ano. Uma das grandes lutas, sem dúvida. Universidade Esportiva volta já. Atenção, criançada! Pela primeira vez em Teresina, o espetáculo mais esperado do ano, Lazy Tal. Somente domingo, dia 22 de abril, em 2 sessões, às 10 da manhã e às 5 da tarde, no Teatro 4 de Setembro. Informações 3222-7100 9900-8897. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E a torcida do Santos teve que esperar até os 40 minutos do segundo tempo para gritar o primeiro gol. Na estreia do uniforme azul turquesa, o Peixe teve futebol muito abaixo da média e penou durante quase toda a partida para furar a defesa do fraco The Strongest ontem pela Libertadores. Quando fez, conseguiu 2-0 com Allan Kardec e Neymar e garantiu a primeira colocação do Grupo 1 da Libertadores. O The Strongest, por sua vez, está eliminado, já que o Internacional ficou na segunda posição com 8 pontos. E o Inter está nas oitavas de final da Taça Libertadores, mas não foi uma classificação como os colorados desejavam. Com a derrota por 1-0 para o eliminado Raurich, ele ficou na segunda colocação. Mais desempenho do time gaúcho, o último entre os segundos colocados, o coloca diante do Fluminense no mata-mata. O tricolor carioca fez a melhor campanha na primeira fase. Uma vitória na última rodada evitaria um duelo brasileiro logo nas oitavas. Se empatasse, o adversário seria o Corinthians. E o Atlético de Madrid deu um grande passo para chegar a mais uma decisão da Liga Europa. Campeão da edição de 2010, os colchoneiros derrotaram Valência por 4-2 pelo primeiro jogo da semifinal. Além dos gols do centroavante colombiano Falcão Garcia, o time da capital contou com a contribuição de brasileiros. O zagueiro Miranda anotou o segundo dos donos da casa de cabeça. O lateral esquerdo Felipe Luiz também esteve em campo pelo lado mandante, assim como o goleiro Diego Alves e o atacante Jonas, representando os visitantes. O próprio camisa 7 e o zagueiro Ricardo Costa desencontraram, esse último já nos acréscimos. A tarefa do Valência é árdua, pois somente uma vitória por 2-0 ou 3 gols de diferença no estádio Mestala na próxima quinta-feira servirá para levar a equipe à finalíssima em Bucareste, na Romênia, no dia 9 de maio. A repetição do placar, mais a favor do time da casa, levará o duelo para a prorrogação. Quem avançar enfrentará o surpreendente Atlético Bilbao, que já eliminou o poderoso Manchester United, ou o Sporting Lisboa, responsável por tirar o Manchester City. No jogo de ida, os portugueses venceram por 2-1 de virada em casa. A volta também será na próxima quinta no San Mamés.
E depois de perder por 2-1 fora de casa no duelo de ida, o Bahia não teve dificuldades para aplicar uma goleada no Remo por 4-0 em duelo válido pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil. O time comandado por Paulo Roberto Falcão entrou em campo com 61 gols marcados, a melhor marca entre todos os times da elite do futebol brasileiro. E diante do Remo, os baianos tiveram dificuldades no primeiro tempo, mas fizeram jus à sua característica ofensiva. Lulinha, revelado pelo Corinthians, abriu o placar aos 13 do segundo tempo. Tite aos 28, Júnior aos 30 e Vander aos 34 completaram a goleada. Com este resultado, o Bahia vai às oitavas de final da Copa do Brasil e enfrenta a Portuguesa na próxima fase da competição. E agora a gente vai falar de campeonato piauiense, a partida de ontem entre River e Comercial. Neila, quais foram as suas impressões a respeito do jogo de ontem? Bom, primeiro tempo. Achei o Comercial um time ainda meio desconcertado em campo, meio bagunçado, mas teve boas tentativas também no final do primeiro tempo. O Comercial deu uma boa melhorada e o River, para um time que está treinando há 2 semanas, tem um bom elenco. Né? E começou agressivo, começou sem medo nenhum e podia muito bem ter levado a partida com... Pelo menos empatado poderia, né? O Comercial realmente foi um pouco mais ágil que o River, foi um pouco mais inteligente, inteligente não, foi um pouco mais feliz também nas finalizações sobre aproveitar, mas o Comercial também ainda teve probleminha na defesa que deixou passar várias vezes os atacantes do River que não conseguiram fazer um golzinho. E o que a gente viu foi que o Comercial, apesar do novo elenco, continuou com o mesmo problema, que é a desorganização dentro de campo. Mas é aquela questão, justamente, eu até falei com o Polozzi ontem, é um time que está se adaptando. O Comercial participou do torneio Movimentação e tinha um elenco pronto que poderia ir direto pro Piauiense. Chegou no Piauiense, o elenco teve que mudar, saíram jogadores, então a diretoria do Comercial teve que ir atrás de outros jogadores que substituíssem o time antigo. Pra mim, o time antigo do Comercial era um bom time, estava muito bem montado. O time atual do Comercial também tá bom, mas é um time que ainda precisa se adaptar um pouco mais. Acho que com um tempo mais o time vai estar mais desenvolto em campo. Solta a sonora do Polozzi pra gente ver o que ele falou. Olha, o nosso time já estreou bem contra o 4 de julho. A gente não merecia perder, a gente merecia até um resultado melhor do que aquilo. Porque nós apresentamos um bom futebol, tivemos um primeiro tempo muito bom, segundo tempo também. E hoje também, o primeiro tempo nós dominamos o time do River, o River criou algumas situações com bola parada, com escanteio e com falta. E nós criamos 3, 4 oportunidades no primeiro tempo, todas elas com chances de gol, né? E fizemos 2-0 no segundo tempo, mais um gol de uma bola parada, mas a gente poderia ter aproveitado um pouquinho mais a falta de ritmo que o time do River se encontra, né? Mas o time do River foi bastante aguerrido no segundo tempo, pressionou a nossa equipe e a gente, graças a Deus, conseguimos aí o resultado. 2-0 foi de bom tamanho? Olha, foi difícil, o segundo tempo foi difícil. No primeiro tempo nós tivemos um pouquinho melhor em campo, criamos mais chances. No segundo tempo o River adiantou o time, colocou 3 caras aqui na frente, marcou pressão. Nós tivemos dificuldade na saída de bola, perdendo alguma bola aqui perigosa, entrada de área, cometendo alguma falta também perigosa. Mas, graças a Deus, a coisa andou do jeito que a gente queria. Bom, e daí foi o Polozzi, a gente acabou começando os comentários sem falar o placar do jogo. Ontem o Comercial ganhou do River por 2-0 com o gol do Zé Rodrigues e do Alisson. O Alisson é aquele mesmo que sumiu na época da Copa do Brasil, enfim, mas já voltou, tá tudo certo. E o Zé Rodrigues, que foi um dos destaques, acho que ontem foi quase uma unanimidade pelas pessoas que assistiram pelo lado do Comercial. E o Barata também, né? Que eleito aqui pela Neila. Neila, quais os outros destaques do River, por exemplo? O Zé Rodrigues realmente ele fez uma boa partida ontem, estava sempre recebendo boas jogadas na frente do Comercial e também ajudando a dar belos passes e conseguiu, ele fez esse gol, perdeu outro gol também incrível, acho que foi no primeiro tempo ainda. O Barata, pra mim, continua sendo um jogador de destaque.
foi destaque ano passado na Copa do Brasil, no Campeonato Piauiense, foi destaque esse ano no torneio Movimentação e eu acho que vai continuar sendo um destaque no Campeonato Piauiense. Um dos melhores jogadores em campo, eu acho que é um dos melhores jogadores do Comercial. Além dele, eu destacaria o Ismael na lateral esquerda, bom jogador também, deu bons lances de ataque pro Comercial. E o Jonas também, um pouquinho mais na frente, ajudou bastante também. E quem você não escalaria para a próxima partida do Comercial, Neila? Quem escalaria não, mas fazer duas críticas. O Robson, o jogador estava muito apático à partida, pegou na bola, mas eu senti um pouco de receio dele, da defesa, mas senti o receio dele de levar pro campo, pro meio do campo. E o Cleiton ontem que fez muitas faltas. E do lado do River, a gente até já tinha conversado antes, o jogador Péricles, que foi muito bem na partida. O goleiro Elias, que estreou ontem pelo River, levou 2 gols, mas fez excelentes defesas e o placar não aumentou justamente por causa dele. E o Jair, né? Jair na lateral também, as jogadas do River praticamente todas começavam com o Jair e partiam Jair, Péricles, Jessé também ajudou muito, Marcinho e Rogério. E é isso. As cortesias pro Erasmo de Bel no Bossa Nova já saíram para Antônio Carlos e Rutênio Souza. Ainda tem uma, você liga para 3237-1619, repetindo 3237-1619 e garante a última cortesia. Bem, a gente não vai conseguir falar dos jogos que vão acontecer hoje no final de semana, então vai estar tudo na nossa fanpage no Facebook, Programa Universitário Esportiva. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro. Uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Um bom final de semana, um bom feriado para vocês. E segunda-feira a gente tá de volta às 11h30. Fique ligado. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação. Em 5 segundos, Repórter Nacional.